Boa noite, sejam bem-vindos ao programa Emissão Educar, que hoje nós vamos ter um entrevistado muito especial, mas antes de falar dele, a Ana Maria, hoje nós estamos juntos aqui faz tempo, né, Ana Maria? Verdade. Boa noite, estamos aqui para um programa super especial hoje. Então, nós vamos conversar, gente, aqui, nada mais, nada menos que com o professor Celso dos Santos Vasconcelos. Sempre conheci você como Celso Vasconcelos, mas descobri que tem o Santos no meio. O professor Celso é doutor em Educação pela USP, mestre em História e Filosofia da Educação pela PUC São Paulo, pedagogo, filósofo, pesquisador, escritor, conferencista, professor convidado de cursos de graduação e pós-graduação, responsável pela Libertar, Centro de Pesquisa, Formação e Assessoria Pedagógica. Professor, seja bem-vindo ao programa Missão Educar. Muito obrigado pelo espaço, pelo convite. É uma satisfação estar aqui. Pois é, o professor Celso disse que nós íamos tratar aqui de um assunto hoje que realmente, não é que gera polêmica, está carente esse assunto, ser debatido. Muitas pessoas colocaram no Facebook dizendo que realmente é um programa que está carente de se falar dessa questão da formação docente. Professor, primeira pergunta para o senhor. O que está faltando na formação do nosso professor, do nosso educador? Bem, eu entendo que é preciso... É um tema muito delicado. Eu tenho até receio, assim, porque a gente pode mexer em milímetros de algumas pessoas, tal. Então, em primeiro lugar, eu acho que é importante contextualizar, né? O Ortega y Gasset dizia que o homem é o homem e suas circunstâncias, e a gente deveria dizer que o professor, parafraseando, o professor é o professor e suas circunstâncias, né? Então, a profissão docente, sem querer puxar demais a sardinha para o nosso lado, mas eu acho que ser professor é uma das profissões mais bonitas e mais complexas do ser humano. Mas, ao mesmo tempo, também, muitas vezes, é uma das mais banalizadas e desvalorizadas. Então, aí já é um primeiro paradoxo. Indo àquilo que você pergunta, eu acho que falta muita coisa na formação do professor. Esse é um tema que me angustia demais, né? Porque se a gente considerar que a educação deve ter como centralidade a pessoa do aluno e a pessoa do professor, e o professor tem um papel fundamental. Só que, como dizia Paulo Freire, ninguém se torna professor numa certa terça-feira, às 4 horas da tarde, né? Então, é todo um processo de constituição dessa docência. Algumas pessoas dizem que faltaria prática na formação do professor. Eu entendo que falta, antes de mais nada, teoria, né? Mas teoria com T maiúsculo, lá do grego. Teoria com conteúdo, né? O teorem, né, que é jogar a luz sobre a realidade para poder entender melhor. E aquela questão que o Paulo Freire falava, e outros também, né, nada melhor do que uma boa teoria, né? Eu começo, talvez, colocando já duas teses um pouco polêmicas, talvez, não sei. Uma das teses, pensando assim, nesse contexto amplo. Eu não respondi ainda a sua pergunta, eu estou me aproximando, sim, porque é uma pergunta muito complexa. Aproximação sucessiva. Né? Isso, perfeito. Como bom dialético, né, a gente tenta. Então, uma tese que eu defendo é a valorização do magistério no ensino médio, né? Isso pode chocar algumas pessoas, mas eu acho que foi um grande equívoco. O magistério, como a gente sabe, não acabou, mas ele foi desincentivado. Embora, por exemplo, no Sul, há um movimento forte de retomada. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Paraná. Isso. E aqui em São Paulo nós tivemos... Minas também tem alguns... Então, aqui em São Paulo, a gente teve uma experiência fantástica do Cefam, né? Eu me lembro. Foi uma coisa assim... E por que isso? Para mim, em primeiro lugar, é o seguinte. Eu acho que o jovem... A gente está vendo esse problema do ensino médio, né? A Veja trouxe essa semana, a gente está sabendo de colégios particulares aí. Tem um colégio particular, que em 2 semanas foram 2 suicídios de jovens no ensino médio, né?
E então você vê que tem essa dificuldade, essa falta de sentido, essa falta de perspectiva. E esse caso que eu me referi é de escola particular, de alto nível, mas a maior parte do jovem brasileiro precisa trabalhar. Aí ele termina o ensino médio, ele vai fazer o quê? Né? Prepara para o vestibular? Teria que preparar? Prepara, não prepara? Ele fica... Eu sou suspeito para falar, porque eu não fiz o magistério. Eu fiz o magistério. Né? Você fez? Olha que coisa boa, excelente. bastante inveja. Eu fiz o magistério e o ensino médio, aquilo que a gente comenta aqui, não sabe nada de quase tudo quando termina, né? É verdade. E a minha irmã fazia o magistério, eu até ajudava a fazer os cartazes e tal, mas eu, por uma série de questões, eu queria ser cientista, aí eu fui fazer curso técnico de eletrônica. Eu sou formado aqui na Lauro Gomes. Eu sou da primeira turma, da gloriosa Lauro Gomes, né? E me formei em 74. Nossa! E só que por aquelas ironias do destino, eu me formei em julho de 74 e fui convidado para dar aula lá. Então, no dia 13 de fevereiro, eu lembro, porque no dia 12 eu fiz 19 anos, e no dia 13 de fevereiro, 7h30 da manhã de 74, 75, eu comecei como professor de profissão. Olha a loucura, né? Mas eu me lembro, quando eu me formei, né, na ET, eu tinha um emprego, eu tinha um diploma na mão, eu tinha um emprego, eu me sentia gente. Agora, os meninos hoje se formam no ensino médio, não tem perspectiva. Então, em primeiro lugar, essa questão ampla da questão do trabalho. Em segundo lugar, eu não sei se você deve concordar com isso, né? Não sei se você tem essa vivência, mas o que a gente observa na pedagogia? Os alunos que fizeram magistério são diferentes. São diferentes. São diferentes. Eles têm uma sensibilidade, eles têm um cuidado, eles têm uma capacidade de eles olham por outro ângulo a educação. Então, eu não sei, eu até gostaria de estudar, mas talvez pela idade, pela sensibilidade, mas eu sei que o magistério, agora, é claro que é pouco. Então, para mim, seria assim, se formar no magistério para ser professor auxiliar e, no máximo, em 3, 4 anos, iniciar o ensino superior. E aí, para mim, a formação do professor, do pedagogo, para mim, deveria ser em 8 anos, período integral, com estágio, desde o primeiro ano, remunerado. Estamos de acordo, né? Para mim, a formação do professor deveria ser uma carreira do Estado. Por isso que eu te digo, para mim falta muita coisa. Falta muita coisa da formação. Tem uma valorização, né? E tem uma valorização adequada, de acordo com essa possibilidade dos 8 anos. Né? Justamente. Dos 8 anos. Tem um pessoal cogitando de se ter a residência para professor. Eu acho que seria excelente, porque vai se formar verdadeiramente pedagogos. Porque na época que eu fiz o magistério, nós tínhamos estágios supervisionado e era uma coisa incrível. Depois disso, acho que hoje nem mais tem. Vai lá, assiste na aula. Eu fui diretor de escola. Quantas vezes eu recebi... Não, professor, é só assinar, eu não preciso fazer o estágio. Né? Então, o próprio sujeito que vinha da faculdade, ele não queria fazer o estágio. Eu também já recebi isso. Já também? Não preciso ficar na escola, você só assina para mim o estágio, porque eu tenho escola de educação infantil. Tá. Ótimo. Eu trabalho com crianças de 0 a 5 anos. Que coisa boa. Então, vem pessoas, porque eles têm que cumprir o estágio, mas eles querem que a gente assine. Não, tem que fazer o estágio, você tem que se preparar, né? Não é só a teoria que eles recebem, a prática é muito mais importante. É tão importante quanto, na verdade, né? Então, aí eu vejo esse problema, né? Agora, é delicado, porque a gente não está falando de ninguém em particular. Aqui é fácil você acusar o professor. Você, professor, não tem formação. Isso. Né? Por isso que eu digo, não professor... apontar o dedo para ninguém, porque não tem a realidade na mão. Né? O professor é o professor e suas circunstâncias. Então, em primeiro lugar, primeira questão, o elogio à docência. Ser professor é muito bonito, é muito importante, é muito relevante, etc. Legal. Agora, em segundo lugar, é preciso ver o contexto. Então, eu entendo que existe uma armadilha historicamente montada para o professor. E essa armadilha tem 5 pontos, né, para tentar sintetizar um pouco esse quadro tão complexo aí. Então, vamos entender essa armadilha aí. Por que é difícil ser professor hoje? Né? Em primeiro lugar, tem um desmonte social. Há um clima de geleia geral. Né? Para onde vai a humanidade?
famosa modernidade líquida lá do Bauman, nossa, e a queda dos paradigmas. Então, a gente está vivendo essa questão, por exemplo, do suicídio dos jovens. Isso é um sintoma muito forte. Né? A depressão é uma das maiores doenças mundiais. Então, você vê que há uma crise. E isso, evidentemente, afeta a vida do professor, porque aquele menino que está vivendo uma crise na família, né, é o mesmo menino que vai estar em sala de aula. Então, esse desmonte social é bastante complexo, né, porque afeta a vida do professor e afeta também o seu trabalho na sala de aula. Em segundo lugar, o desmonte da educação. Né? Se você for olhar as condições de trabalho, de salário, de valorização do professor, é uma coisa muito, muito, muito delicada. É claro que um ponto também muito importante é a gente não generalizar. Né? Existem professores e professores, existem escolas e escolas, políticos e políticos. Sim, sim. Isso acho que aquela dialética do universal, do particular e do singular é muito importante. Tem coisas que são comuns a todos. Tem coisas que são comuns a um grupo. E tem coisas que são absolutamente singulares, até a gente diz, porque na linguagem filosófica... Singularidade do ser. Isso. Então, aquele elemento ali... então, isso... mas, de um modo geral, esses dois elementos são bastante amplos e gerais. Agora, tem um terceiro elemento da armadilha que aí já não é tão visível, porque esses dois elementos são muito percebidos pelos professores e são denunciados, são falados. Os outros três nem tanto. O terceiro elemento é a questão do currículo disciplinar instrucionista e avaliação classificatória. Aquela coisa de você colocar um aluno atrás do outro, de você... aquela coisa de aprovar ou reprovar o aluno. E aí, então, você vê a organização do currículo ligada à lógica da avaliação. Você não vê um currículo organizado a partir dos princípios pedagógicos, dos princípios filosóficos, axiológicos, coisa. De modo geral, está ligado à avaliação. A avaliação. E, por sua vez, a avaliação escolar está ligada aos exames. E aí você vê toda essa né? Esse é um tema também, falar de avaliação dá uns 10 programas. Eu assisti algumas palestras suas falando de avaliação, nossa. O meu tema de paixão é a epistemologia, a teoria do conhecimento, a tecnologia. Agora, eu fui para avaliação, eu tenho 3 livros de avaliação. Por quê? Cada vez que você mexe na questão do conhecimento, que é a questão, para mim, é a questão nuclear... Esse seu livro é de... esse é o... O de construção do conhecimento está ali embaixo. Que para mim é o meu grande tema, assim. Mas cada vez que você mexe na construção do conhecimento, aparece a avaliação... Esse daqui, o tema, esse livro. E aparece a avaliação... O Lucas, dá um close aqui no livro. Aparece a avaliação atrapalhando e tal. Então, a gente vê que esse currículo disciplinar instrucionista, aquela coisa... né, 50 minutos para português, 50 minutos para matemática. Né? Essa organização está muito ligada à lógica da avaliação classificatória. O quarto elemento da armadilha é a formação frágil do professor, né, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E o quinto elemento da armadilha são as justificativas ideológicas para o fracasso ou para a não aprendizagem do aluno. Porque se você tem uma sociedade desmontada, uma escola desmontada, um currículo equivocado com a sua avaliação, não para qualificar, mas para excluir, para classificar e excluir. Você tem um professor com baixa formação, é muito provável que o aluno não aprenda, ou aprenda muito pouco. Muito bem, quando isso acontece, qual é a justificativa? Não, o problema é do aluno, é da família, é da sociedade. Então, isso tira a responsabilidade da escola e do professor. Não é? Bom, aí... aproximando a questão da formação frágil. Né? Por que o professor tem uma formação frágil? Para mim, muito sinteticamente, são 2 elementos. Para mim, não há interesse por parte do sistema, sim, em geral. Né? Quando você começa a pensar a quem de fato interessa um sujeito crítico reflexivo, consciente do papel dele.
E aí você vê, para muita gente, começar... Interessa pouca gente. Toda a lógica do consumo, por exemplo... Interessa pouca gente no sentido daqueles que detêm o poder. Então, com isso, o que eles fazem? Como não é interessante, o que eles fazem? Eles oferecem uma formação muito frágil, né? Muito fragilizada, de qualidade bastante questionável. Além disso, tem aquela questão que está ligado ao desmonte da profissão, que é a questão do salário, né? Então você oferece um salário que não é atrativo, né? E mesmo assim, aqueles que ainda assim querem ser professor são submetidos a uma formação muito frágil. Isso do lado do sistema. Agora, o problema é também do lado do professor, e isso que é um ponto delicado, porque muitas vezes o próprio professor não quer formação. Esse exemplo do estágio, só assinar, é um exemplo. É um exemplo. É um exemplo. Na faculdade, na formação inicial, né, quantas vezes, o que ele quer? Ele quer assinar a lista e ir embora. Aliás, as faculdades hoje têm aula de segunda a quinta, daqui a pouco é de segunda a quarta. Sexta-feira não tem aula mais. Pois é. E até a gente sabe que até para, não só conclusão de curso, mas até para mestrado e doutorado, tem venda de trabalhos na internet. Vendas. Então, você vê que são alguns sinais, né? Isso na formação inicial. Na formação continuada, você deve ter pego isso muitas vai dar na vezes. Mesma, né? Uma vez eu estava no interior do Paraná e a pessoa falou, olha, vai ter lista de presença. Já tinha tido, né? A lista de presença, na entrada, depois do intervalo e no final. Que era para segurar as pessoas. Aí que está, segurar pela consciência, não pela... Pois foi o que eu falei. Falei, olha, a do final eu não consigo controlar, porque foge do meu alcance. Mas depois do intervalo, se tiver, eu não falo. Aí eles cancelaram a lista depois porque eu estava me opondo a isso, né? Porque aquele indivíduo que vai ficar, aquele professor que vai ficar de repente ele tem até um compromisso, é mãe, tem as coisas a fazerem, aí de repente não vai estar fisicamente lá, pois mas não está. Agora, por outro lado, Dirceu, eu lembro, foi um caso clássico, um famoso seminário lá que nós tivemos de avaliação lá em Porto Alegre, que a Jussara Hoffmann organizou. Então estávamos ela, eu, o Cipriano, a Teresa... Cipriano Luquezzi, né? Cipriano, será que a gente consegue trazer o Cipriano Luquezzi aqui? Eu acho que consegue. Aliás, a gente pode fazer umas tabelas aí, uns combinados. E a Teresa Penafirme, né? Teresa Penafirme. Pois bem. Eita, cara, não é pena firme mesmo, hein? Incrível. A Teresa é um ser humano, né? Aí, a lista, no primeiro dia, eram 3 dias de seminário. A lista no primeiro dia passou lá para umas 4h30, 5 horas. E aí a Jussara percebeu algumas coisas. Aí no segundo dia, a lista de presença passou lá para umas 3, 3h30. Por quê? Quando chegou 4, 4h30, as madames chegando do shopping, cheias de sacola, cadê a lista? Cadê a lista? Ficaram bravas. É assim mesmo. Eles estavam lá com o dinheiro público, né, sendo pago pelos seus prefeitos e tal. Então você vê que muitas vezes, eu não estou generalizando, tem pessoas que estão lá... Não, tem... claro. Que se empenham, eu diria assim, que metade, não, 30% está consciente mesmo do que vai fazer. Mas uns 30% estão meio que... né? Eu acho que o número daqueles que não querem, ou que querem muito pouco, é muito pequeno. O problema atrapalha muito, porque eles são muito ativos. Né? Influentes. Eles acabam influenciando. No livro de disciplina, eu falo do professor Caveirinha, né, que é o professor que já morreu, mas não sabe que morreu. Então, brincando assim. Qual o livro desse daí? Não, a disciplina não está aqui. E é uma maneira assim de provocar, né? A gente podia, se for usar uma categoria sociológica, da sociologia da educação, a gente diria o mal-estar docente, lá do Esteve, ele tem uma categoria, ou burnout, que é uma categoria do mundo do trabalho, mas também que se aplica ao professor. Tal. Mas numa linguagem assim coloquial, o professor Caveirinha. Então, é aquele professor que já morreu, mas não sabe que morreu, então ele perdeu o ânimo pela aula, tudo mais. Agora, o problema qual que é? Primeiro, o professor não é Caveirinha, ele está Caveirinha. Ou seja, ele pode mudar. Né? Segundo, quando eu falo professor Caveirinha, estou falando
professor Caveirinha, coordenador Caveirinha, diretor sim, Caveirinha, sim, entrevistado Caveirinha, quer dizer, que vai depender do interesse, né? Isso, de cada um. E não é do professor, é uma situação. Porteiro Caveirinha. Agora, é isso, né? Agora, qual é o problema? Muitas vezes numa escola de 20 professores, você tem 2 que estão Caveirinha e 18 que estão cavernosos. Então é só 10%. É um grupo, mas eles interferem, influenciam. Né? Esse é mais ou menos o que eu comparo com esse de liderança formiga. No estudo de liderança formiga, é só você seguir o rastro que você encontra onde é que está o formigueiro, correto? É. Mas tem um outro que é o cupim. Você não vê, mas você bate na madeira e você não vê. Então, são esses que têm essa ação, assim, tipo cupim, mas vai comendo. Quando viu, falo sempre, cuidado com essa liderança. Porque são professores que realmente são bons professores. De repente tem um potencial enorme, mas não está. Não está agindo. Porque você percebe, quando visita uma escola que tem um bom diretor, um bom coordenador, os professores são atuantes. E você também, às vezes, visita escolas que acontece o oposto e você vê. Porque influencia tudo, né? Você vê, até além da gestão, a própria escola você consegue perceber que ela é limpa ou ela é bem cuidada, porque vem de cima e vai, né? É verdade. E quando você não tem isso, não tem a dedicação do diretor, do coordenador, os professores, quando tem o professor Caveirinha, influencia. A gente vê muito isso, essa questão. Isso é até uma coisa que o Zé Pacheco tem tentado fazer, né? Porque, Pacheco. Lá da Escola da Ponte, quer dizer, na verdade... Ele está morando onde agora? Está em Brasília. Esse cara muda mais do que... E está num projeto muito bonito lá. Esse também, ele já veio aqui ou não? Eu entrevistei ele lá no Nordeste, em Serra Talhada, fiz 2 blocos só com ele, mas eu queria pegar ele quando ele viesse para cá também. Né? Então, é uma pessoa que está com um projeto muito bacana e tal. Que, aliás, tem um movimento nacional hoje, né? A CONANE, né? Que é a Comunidade Nacional de Alternativas para uma Nova Educação. E que o Zé faz parte e tudo mais, né? Mas que a gente percebe muitas vezes, né? Você tem professores que querem mudar e a direção segura. Ou a direção que está buscando e os professores... Então, o Zé Pacheco tem feito muito isso, tentar unir esse diretor que quer com esse professor que quer, e para que a mudança ocorra. Né? Exatamente. E ele fala, para começar... Esse diretor que quer com o professor que quer, e você porque se ficar assim, fica essa eterna briga, né? E ele falou, para começar, precisa pelo menos 3, né? Então, se você conseguiu 3, já dá para começar um processo de mudança e tal. Então, essa é uma questão muito delicada, porque daí você vê que o próprio professor não se interessa pela formação. A gente poderia pegar vários indicadores aí. Agora, para mim aqui tem um elemento muito forte. O primeiro é aquele que eu já citei, é que o professor não se implica. Quando o aluno não aprende, parece que o problema não é dele, o problema é da escola, do aluno, da família, do sistema. E o segundo problema é aquela familiaridade que o professor tem com o seu campo de atividade. Em outros campos de atividade humana, você não tem isso. Quando você vai estudar engenharia, por exemplo, que vivência você teve da engenharia? Você usufruiu os equipamentos, mas você não estava no campo da produção da engenharia. Que deveria ter também. Também. Deveria ter a mesma residência que o médico. Sim, mas eu estou falando prévia, né? Prévia à formação. Então, por exemplo, no caso do professor, não. Quando ele vai ver pela primeira vez os fundamentos da didática na pedagogia, ele já tem 11, 12 anos de experiência. Resultado, aquelas coisas, ele acha que ele já sabe. E onde é que ele aprendeu isso? É aquilo que no livro de currículo eu chamo o imprinting escolar instrucionista, a estampagem que a escola faz logo no primeiro ano do fundamental. Porque, de um modo geral, a sua escola com certeza é assim, né? De modo geral, na educação infantil, a gente está super bem. A gente trabalha com projetos, temas geradores, tudo meio, rodinha, parquinho, aquela coisa muito... Bem ativa. Bem ativa, bem envolvente, o aluno como sujeito, protagonista, tudo aquilo que a gente sonha para a educação. Agora, qual tem sido o roteiro? Quando chega no primeiro ano do fundamental, agora é sério, agora é para valer. Acabou o lúdico, acabou a rodinha, acabou o parquinho. Um aluno atrás do outro. Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira, quer dizer que
estanca o processo, que são essas rupturas que ocorrem aí. Quando você falou do engenheiro que não tem a prática prévia, o médico é o único que está tendo essa visão. Quando nós entrarmos com a educação tendo essa vivência também prática, antes de assumir uma sala de aula, porque a responsabilidade do professor é enorme. Uma outra profissão que tem isso de uma maneira, eu acho até exagerada, são os músicos. Meu filho é músico, para ele entrar na USP, ele teve que apresentar uma peça. Quer dizer, você tem que ser músico para fazer música. Interessante. É engraçado, né? Então, por que o professor não tem que ser professor antes de ser professor? Não, mas às vezes acontece também assim, eles se acham detentor do conhecimento e não consegue passar isso para os alunos, imaginar que aqueles alunos ainda não sabem aquilo exatamente. Como se eles pensassem que eles soubessem. Então é como se... Eu tive um exemplo de uma criança que eu achei assim, muito interessante, que me fez refletir muito. Nós estávamos indo assim e ele viu os cavalos. Aí ele falou assim, nossa, Pro, olha aquele cavalo, olha o que ele está comendo. Eu falei, ele está comendo capim. Aí ele... Capim, 8 anos, capim, mas o que é capim? Quer dizer, quando você para pensar, ele não tinha obrigação realmente de saber o que era capim. Nenhuma obrigação. Então, eu poderia falar, nossa, mas... Né? Aí eu peguei, parei o carro, falei, vamos descer, vou te mostrar o que é, como que é. Porque assim, ele não teve essa oportunidade antes, e surgiu a dúvida naquele momento. E assim acontece com os alunos do ensino fundamental também, só que os professores detentores do conhecimento, eles às vezes acham que aquela criança está questionando alguma coisa que ele já deveria saber. Até aí, eu creio, Celso, que tem que tomar o cuidado no ensino infantil, no ensino médio, no ensino fundamental, no ensino médio na universidade, em que o professor não se atenta para o aluno que ele não conhece. Se ele não conhece, caramba, o que o professor tem que ter naquela hora? A humildade de compreender que ele não conhece. Portanto, se não conhece, mas devia conhecer. Bom, mas não conhece. Você vai tocar em frente, né? Agora, professor, eu quero aproveitar e perguntar uma coisa para você que deixa meio pensativo aqui. Você está falando da formação docente, e aí eu me lembrei que você falou do currículo amarrado, a avaliação amarrada ao currículo. E tem jeito de não acontecer isso, dessa formação que não esteja atrelado ao currículo, à avaliação? Eu acho que uma das soluções, né, mais radicais, quem deu foi o Rubem Alves, né? Porque agora, de uns anos para cá, a gente tem que analisar com cuidado, mas o Enem, na proposta original, o Enem foi uma libertação, né? Porque qual é a ideia do Enem? É de você usar o raciocínio, você saber localizar, a informação está lá. Né? Então, antigamente, se exigia que o aluno memorizasse a fórmula. No Enem, a fórmula está lá. A questão é o raciocínio matemático, o raciocínio físico. Então, nesse aspecto, foi um avanço muito grande. Só que o Enem, ao longo da história, ele perdeu um pouco a função de ser esse elemento de avaliação do ensino médio e passou a ser um elemento classificatório para o vestibular. E aí, isso, digamos, coloca alguns perigos, porque para você poder discriminar a distribuição da curva de Gauss, você tem que colocar questões que começam a virar aquela questão de antigamente, são as questões capciosas. Porque se você fizer a questão inteligente, muita gente vai responder, e aí você vai ter que ter critérios de desempate, enfim, são problemas. Agora, mas isso já foi um grande avanço. E antes disso vir, qual era a proposta que o Rubem Alves fazia? Não é? Ele fazia a proposta seguinte, se tem menos vagas na universidade, porque a universidade acaba sendo grande, esses suicídios, por exemplo, que eu me referi, são de escolas particulares de alto nível, né, onde o nível de pressão é terrível em cima do jovem, por parte da escola e por parte da família. Né? Então, o que o Rubem Alves propunha? O sorteio. Né? Então, se tem menos vagas do que candidatos, qual é o critério mais justo? Se todo mundo concluiu o ensino médio, né, todo mundo formalmente está no mesmo nível, nível, deveria estar com o mesmo conhecimento. Direito, né? Se não tem, se isso choca muito, a gente poderia fazer o Enem no seu sentido radical,
vê aqueles que têm as competências básicas e desses que têm a competência básica realmente, porque às vezes a avaliação na escola foi falha, e entre desses fazer o sorteio. Então, saída tem. Quer dizer, seria uma maneira de eu estou vivendo isso na pele agora, porque eu tenho 2 netinhos que mudaram recentemente para os Estados Unidos. E o Rafael está com 7 anos e meio, ele entrou na metade do 2º ano, porque as aulas lá começam em setembro. E minha filha estava muito aflita, né? Porque o que vai acontecer agora? As aulas terminam daqui a 2 meses, o que vai acontecer? Ele vai para o 3º ano ou ele vai, digamos, entre aspas, ser reprovado? Para voltar ao 2º. Quando ele foi falar com a professora, elas, como assim? Ele vai para o 3º, como assim? Né? Então, é uma coisa, assim, naquela cultura, é uma coisa impensável. Você ficar classificando o menino, que é um absurdo isso. É um absurdo isso. Essa classificação. E aí volta a questão da avaliação. E aí eu vejo, voltando à questão da formação, você vê um professor lá no conselho de classe. Preocupado muito mais com a prova, com a avaliação, sim, do que com o conteúdo. Sim. E os alunos acabam estudando para a prova, não estudando porque precisa, porque quer conhecer. Mas em relação à formação, né, você vê lá o professor defendendo ardentemente no conselho de classe a reprovação do menino. Aí você pergunta para ele, muito bem, você quer reprovar. Agora, como é que o aluno aprende? Esse professor não sabe responder. Eu tenho isso em pesquisa. Eu tenho mais de 4.000 questionários tabulados. Né? Então eu pergunto para eles assim, quais são as exigências essenciais, subjetivas, para que se dê aprendizagem, para que o sujeito, desculpe a redundância, mas subjetiva do sujeito, ou seja, eu não estou falando daquilo que o professor deve fazer e nem estou falando do meio. Né? Então estou focando agora um corte epistemológico, eu estou focando no sujeito que aprende. O que não pode faltar, em alguma medida, quais são, em alguns casos até eu falo, para provocar, quais são as seis exigências epistemológicas subjetivas. É impressionante a dificuldade. Num evento assim, por exemplo, estão lá 400 pessoas, a hora que eu faço a pergunta, 200 vão no banheiro, 200 vão tomar café. Como que não sobra quero responder. Sobra você e... ficam 200. Dos 200 que entregam, tabulando, é isso que eu tenho, é essa a resposta que eu tenho, porque os outros não responderam. É resposta por escrito. Desses 200 que entregam, se eu fosse aplicar o mesmo critério que eles aplicam na escola, se aprovado quem acertar 50% ou mais, eles das 6 exigências epistemológicas, apenas 20% seriam aprovados. Porque só 20% colocam 3 ou mais categorias epistemológicas subjetivas. 80% seriam reprovados. Né? Então, o professor... tem professor que responde frente e verso. O aluno tem que ser formado para a cidadania, a consciência cósmica. Eu não estou perguntando a finalidade da escola. Eu estou perguntando como é que ele aprende. O professor não sabe. Então, não é por culpa dele. A formação é muito frágil. Só que ele nem desconfia disso, porque a culpa está no aluno. Na formação, ele nem na pedagogia, ele também acaba não tendo isso. Não tendo. Tem? Agora, os cursos de pedagogia estão introduzindo fundamentos epistemológicos da prática docente. Mas, por exemplo, quando eu fiz pedagogia, o que a gente via? Em psicologia da aprendizagem, no meu curso de 8 anos, né, teriam pelo menos 4 semestres de teoria do conhecimento ou de epistemologia aplicada à educação. Porque eu acho que se o nosso trabalho, um dos elementos básicos da escola é o conhecimento, o professor teria que sair dominar muito bem o processo. Sim. E depois o outro problema é aquele que você falou, dominar os conteúdos. Sim. Que também, às vezes, a gente fica até com medo, assim, quando você vê mas vamos pegar do ponto de vista do processo. Então, Dirceu, aí para mim é uma questão muito delicada. Só que muitos professores nem desconfiam disso. Né? E aí, para mim, vem esse aspecto da sensibilidade. Porque isso está tão forte, é tão senso comum, que o professor não se dá conta. E aí o professor está fazendo uma coisa em sala de aula, aí você pergunta, por que você está fazendo? Qual é o fundamento? Você vai lá para um juiz, para um advogado, por que você está fazendo, por que você está encaminhando assim? Né? Você pergunta para o teu filho, por que você está fazendo assim? Rapaz, isso aqui é a pauta, não sei o quê. Ele vai te dar uma explicação. Vai dar uma explicação. O médico, por que você está cortando assim? Sim, porque esse tecido lá tal. Agora, pergunta para um professor, né? Por que está fazendo assim?
Ele estranha. Se você forçar, o que ele fala? Ah, mas sempre foi assim. Todo mundo faz assim. Fizeram assim comigo. Né? E é muito complicado. Então, é muito senso comum. Por isso que, para mim, a formação precisaria ser... Quer dizer que a culpa, literalmente, não é do professor. Que você sempre teve essa preocupação de não rotular. É claro, não fazemos isso com ninguém, porque a gente não tem essa argumentação capaz de fazer tudo isso. Isso quer dizer, professor, que o currículo das universidades não estão de acordo. Veja, eu acho que... Não de todas, fazendo do mesmo jeito que você falou, sem generalizar, não de todas, mas de algumas faculdades, ou de um maior número possível, não estão preparando de ser professor, então. Justamente. Porque você imagine a seguinte cena, Dirceu. Porque o que acontece hoje? Né? Lá no primeiro aninho, o que ele aprendeu? Quando ele viu que agora é sério, agora é para valer, o que ele aprendeu? O professor é o que fala e cobra na prova. Aluno é que escuta, então ele aprende, ele é inteligente, ele aprende. Aí, anos depois, quando ele vai começar a pedagogia, muitas vezes o que ele encontra lá? O mesmo modelo. Ele fala, isso eu já sei. Agora, imagine a cena. Ele vai se matricular na pedagogia. Chega lá, procura o primeiro semestre da pedagogia. Procura a classe dele, não acha. Aí ele vai na secretaria e fala, senhora, eu não estou achando a sala do primeiro semestre de pedagogia. Aí a senhora da pedagogia, toda delicada, pergunta, qual é o seu grupo? Ele fala, minha senhora, a senhora não está entendendo, eu sou aluno do primeiro semestre da pedagogia, não estou achando a minha sala, a sala do primeiro ano, do primeiro semestre da pedagogia. Aí a senhora da secretaria, toda delicada, meu jovem, acho que você não leu direito o edital do vestibular. Essa faculdade, no curso de pedagogia, trabalha com PBL, que é aprendizagem baseada em problema. Aqui não tem sala do primeiro semestre, tem sala dos grupos. Qual é o seu grupo? Aí, eu não sei se vocês já visitaram uma faculdade que trabalha com PBL, né? Não tem sala de aula, quer dizer, tem uma ou outra, assim, mas a organização, sabe uma sala de coordenação, uma sala... Fala pra gente uma faculdade, de repente a gente até conhecer, né? Porque eu falei para o Dirceu, para nós sairmos um pouco do estúdio e buscar essas... Na verdade, infelizmente, de pedagogia eu não conheço ainda. Eu falo isso como provocação. Eu conheço de medicina. Então tem... Bom, você fez uma provocação legal. O pessoal aí fica atento, de repente segue essa linha, né? Segue dessa linha. Na área da saúde, na medicina, na enfermagem, eles já têm avançado muito. Eu tenho uma amiga, inclusive, uma amiga lá do Ceará, não vou falar o nome dela, mas ela teve muita dificuldade na faculdade de educação, porque as ideias eram muito avançadas, e ela se doutorou, ela é pedagoga, ela se doutorou no curso de medicina, porque ela encontrou mais abertura no curso de medicina para as ideias novas, né, e que estão surgindo de reorganização. Mas, então, numa faculdade organizada em PBL, é uma sala como essa, um pouco menor, uma sala de orientação, né? Tem o quê? Tem uma mesa, 8, 10 cadeiras, e tem lá um monitor para você ligar o notebook se for necessário. Como é que funciona? O professor traz o problema, né? E os alunos têm que ir atrás da resposta do problema. Então, o problema desencadeador. Ou seja, toda a aprendizagem... desencadeado para aquele momento, ou eles podem trazer isso posteriormente, que é o chamado da escola sala de aula invertida? Não. Ali porque a sala de aula invertida... dá um tempo, né? Às vezes é mais do mesmo, apenas... Né? Ali não. Ali você está gerando... É um processo de produção do conhecimento. Porque você dá o problema. Na sala de aula invertida, ele tem acesso ao conteúdo, de modo geral, para depois ter o debate e tal. Né? Essa daí não, é ali no ato. No ato é o problema. Quer dizer, na verdade, um problema pode durar um semestre. Né? Eles vão aprofundando aquilo e tudo mais. E depois tem alguns momentos de amarração tudo mais. Mas, então, se o futuro pedagogo chegasse lá e encontrasse isso, talvez ele desconfiasse. Opa, isso eu não sei. Mas muitas vezes ele chega lá, ele vai encontrar aquele mesmo padrão de professor falando, aluno ouvindo, e aí o ciclo vai ficando. Então, quando ele fala que sempre foi assim, isso não é verdade. A gente tem práticas... quer dizer, sempre foi assim, não dá, né?
E essa prática frontal, do professor falando e o aluno escutando, assim, né, é relativamente recente, né? É cerca de 250 anos da educação. É recente. Porque na Grécia a coisa não acontecia não, desse jeito. E mesmo na Idade Média, na Idade Média, as pessoas têm uma visão muito equivocada da Idade Média, foi fantástica, né? Na Idade Média, o que você tinha? Eles estavam numa mesma sala, mas estava tudo misturado por idade, era uma coisa muito legal. Só que o professor dava aula de um de cada vez. Ele não dava aula para todo mundo. Isso é uma coisa quer recente. Dizer, ele dava um de cada vez, mas que o grupo todo aproveitava, não, né? Não, ele dava particularizado? Ele chamava, né? E ali ele dava a instrução e tomava o ponto. E os outros estavam fazendo o quê? Estavam estudando. Estavam fazendo outras coisas de acordo com a turma. De acordo, então estavam copiando um texto, aquela coisa toda. Eles estavam, às vezes, até decorando, mas estavam... Ou seja, de certa forma, a escola medieval era muito menos áulica do que a nossa. Então, dizer para uma escola, você é medieval, pode ser um grande elogio. Né? Que é um pouco você romper esse... É claro que tinha outros problemas, né? Mas a ideia é repensar. Deixa eu infelizmente vou ter que lhe interromper, porque você viu, já estamos chegando ao final do programa, cara. Nossa, passa rápido. Parece. O papo está muito gostoso, nós temos que marcar uma outra vez, de repente a gente trazer aqui para um debate o Lucchesi, você... E trazer o Celso, puta, conseguisse trazer esse trio aqui, nossa senhora, porque realmente a gente passa rápido, que temos 4 minutos aí, e eu deixaria até um espaço para você expor as suas colocações finais, para a gente encerrar o programa dentro do horário estabelecido. Fica à vontade. Puxa vida, eu tenho defendido aquilo que a gente vem chamando na filosofia o devir criança, né? A infância como projeto. Ou seja, resgatar alguns elementos fundamentais da infância para dar conta desses problemas que a gente está vivendo, em termos mundiais, em termos nacionais e também em termos educacionais. E a gente teria muito que falar sobre isso, essas marcas fundamentais da criança. E uma das marcas fundamentais da criança é a curiosidade. É impressionante você ver. Estou falando de uma criança, que é amada, que é respeitada, né? É impressionante, é um cientista trabalhando. E em função desse quadro todo tão complexo que a gente aqui rapidamente descreveu, muitos professores perderam esse brilho no olhar. Então, para mim, o ponto fundamental, qual é a minha convicção hoje? Independente do método que você trabalha, independente da escola que você trabalha, se o professor consegue despertar, humanizar a sua sensibilidade, se ele consegue olhar para aquele ser que está ali e ver um ser humano, né, e aí respeitar, ouvir, valorizar o que ele sabe, perceber o que ele não sabe. Então, para mim, essa sensibilidade seria um elemento fundamental. Porque no momento que ele olhar para aquela criança sem aquela justificativa ideológica, sem jogar a culpa para o sistema, para os pais ou para o próprio aluno, ele vai perceber que algo não vai bem ali. E o próprio aluno pode sinalizar para quanta coisa a gente aprende com os alunos se a gente se abre. Né? Então, para mim, eu teria que ter alguns choques assim, né? Um choque ético. Ou seja, assumir um conjunto de valores, isso não só por causa do que a gente está vivendo na sociedade, mas em geral, para a vida, assumir um conjunto de valores e, junto com isso, autocrítica. É impressionante como a gente perdeu, a gente só vê problema nos outros, a gente não consegue autocrítica. Depois, um choque epistemológico. Aquilo que o Edgar Morin fala, uma reforma da consciência, uma reforma do pensamento. Nosso pensamento é muito dicotômico, ou isso, ou aquilo, de modo exclusivo. Não pode ser uma outra coisa, é isso ou aquilo. Não pode ser outra coisa, não pode ser, é isso ou aquilo. A dialética trabalha com superação por incorporação, né, e é um movimento da contradição. Então, esse elemento dessa reforma e, ao mesmo tempo, um amor, nesse choque epistemológico, um amor pela verdade. Okay. A gente está vivendo um tempo de senso comum, de fake news e tudo mais. E o terceiro choque seria justamente esse choque da sensibilidade. Olhar e ver o ser humano que está ali. Ok. Mas passar mais rápido
rápido do que eu poderia imaginar. Ana, 30 segundos para você fazer as suas colocações finais. E eu vou pedir para o meu amigo colocar já as propagandas aí finais. Eu amei o programa de hoje. Acho que o tema, né, o assunto fluiu rápido, mas tem muito mais outras coisas para falar. Temos. Achei fantástico. E quero parabenizar, viu, Celso, por todo o trabalho que você tem feito na educação. São de pessoas assim que nós precisamos, né? De que coloque a mão na massa e vá falando para as pessoas, vai multiplicando essas ideias. Porque as pessoas precisam acordar e ver que depende delas também, né? Esse olhar com afetividade, com amor, desde a criança até o ensino fundamental e tudo mais. Eu agradeço imensamente, viu, hoje estar nesse programa com você, Dirceu, e com o professor Celso. Bom, eu que agradeço a presença do Celso, já ficando aí que nós vamos ter que debater isso, né? Vamos ver o que nós vamos organizar para um debate, tantas questões que você trouxe aqui. Poderia colocar isso. Celso, eu quero dedicar a você essa frase do professor Henrique José de Souza, que diz que o homem não é sábio porque sabe, ele é sábio porque ama. A gente conversando com você, viu o teu carinho, o quanto você ama aquilo que você faz, o quanto você ama a educação. Meus parabéns. O amor é o princípio e fundamento. É o princípio e fundamento. Ok. E até a próxima segunda, né, Ana Maria? Na segunda-feira, a Ana Maria estará comandando o programa, eu estarei também juntos. Véspera de feriado. Véspera de feriado. Então, até lá. Até segunda-feira que vem. Até segunda.